a Maratona da Vida. E nós vamos estudar 3 versículos do capítulo 12 do livro de Hebreus. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulos 12, versículo 1 a 3. Enquanto você vai abrindo a Bíblia nessa porção, deixa eu contextualizar um pouquinho a escrita do livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreve para a comunidade de judeus que haviam aceitado o evangelho, mas que, em virtude da demora da vinda de Jesus, estavam começando a pensar em voltar para o judaísmo. Então, eles começaram a enfraquecer na fé e alguns começaram a retornar para as práticas judaicas, abandonando, assim, a esperança cristã. A esperança cristã. Então, nos capítulos 11 e 12 de Hebreus, nós temos o apóstolo Paulo falando dos heróis da fé, aqueles que mantiveram-se fiéis apesar das circunstâncias. E aí no capítulo 12, dos versículos 1 a 3, seguindo já para a conclusão do seu hall da fama, como é chamado, o capítulo 11, né, o hall da fama dos heróis da fé. Então, aí a partir dos versículos 1 aí até o versículo 3, nós temos uma espécie de conclusão daquilo que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 11. Então ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, qual é a ideia que está por detrás dessa imagem que o apóstolo Paulo, dessa argumentação que o apóstolo Paulo apresenta aqui? Nos dias do apóstolo Paulo, como nos nossos dias, os esportes eram muito famosos, eram muito conhecidos. Inclusive, esse ano deveria ter ocorrido a Olimpíada, não ocorreu, infelizmente, por causa da pandemia, mas geralmente esse é um evento que chama a atenção do mundo todo. Além disso, tem aqueles esportes favoritos de um, de outro, certamente entre os nossos, entre os membros da igreja que estão nos acompanhando agora, alguém tem a predileção por um esporte, uns por futebol, outros por vôlei, outros por basquete, outros por tênis, beisebol, enfim, diferentes esportes. Existem 3 tipos de torcedores nas arquibancadas. O primeiro tipo é aquele torcedor que ele não entende muito do esporte, mas ele gosta de acompanhar. O segundo tipo é o tipo do curioso, que nem gosta do esporte, mas está acompanhando. E o terceiro tipo de torcedor é aquele que gosta do esporte e que entende do esporte. Muitos deles participam, praticam aquele tipo de esporte. No caso aqui, o apóstolo Paulo, ele pega como referência um dos principais esportes dos seus dias, que era a maratona, que era a corrida. E agora, o apóstolo Paulo, ele usa a metáfora da corrida para se referir à nossa vida cristã. Quando ele começa o capítulo 12, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que ele quer dizer com isso? Veja, no capítulo 11 ele apresenta vários heróis da fé. Esses vários heróis da fé, aqui são chamados de a grande nuvem de testemunhas, que nós poderíamos traduzir aqui, ou compreender dentro dessa metáfora do esporte, como uma grande nuvem de torcedores,
de pessoas que agora estão na arquibancada torcendo por aqueles que estão na pista, que é a imagem que ele tem usado aqui, a imagem da maratona. Só que esses torcedores não são torcedores curiosos, nem são torcedores que entendem um pouco de corrida. Na verdade, são torcedores que já cumpriram a sua jornada, que já participaram da sua trajetória, da sua competição, e que agora estão aguardando a nossa vez. É como aqueles, nós vemos isso nas Olimpíadas, né? Depois que determinado atleta termina a sua bateria de provas, ele vai para a arquibancada para incentivar amigos que estão participando da competição. Essa é a ideia aqui. E aí, quem são esses? Quem são esses torcedores que acabaram de competir? São os heróis da fé, que são descritos no capítulo 11. Então, quando você tem esses torcedores na arquibancada, geralmente eles olham o que está acontecendo na pista ou no campo de prova de uma maneira diferenciada, porque eles sabem quais são os sentimentos daquele que está participando da prova, e eles sabem visualizar também e dar dicas que são contextualizadas àquilo que está acontecendo. Então, alguém que não entende muito de futebol, quando assiste o jogo, enxerga o jogo de um jeito. Alguém que entende muito de futebol e que pratica o esporte, quando enxerga o jogo, ele enxerga outras situações, ele vê possibilidades que quem não entende não consegue visualizar. E isso acontece com todos os esportes. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que essas testemunhas, esses torcedores que acabaram a prova e que agora estão, por meio das suas histórias, acompanhando os cristãos que estão na pista da trajetória cristã, a ideia é que eles sabem o que está acontecendo e que eles têm condições de dar dicas aplicáveis, contextualizadas, importantes, para que nós que estamos na pista agora possamos completar a carreira. E aí, nós vemos o apóstolo Paulo apresentando 3 ideias aqui, 3 dicas. Mas essas dicas estão relacionadas com aqueles que já passaram. Então, num exercício de imaginação, eu gostaria que você se visse dentro de uma pista de corrida, numa maratona, correndo. E de repente você olha para a arquibancada e você vê alguém olhando para você e gritando uma orientação específica para você naquele momento. E esse alguém grita assim: viu? Lance fora todo o peso e todo o pecado que te atrapalha. E quando você presta atenção nessa pessoa, você observa um homem forte, um homem bonito, bem apessoado e com um cabelo muito grande. E você reconhece então, nesse torcedor que agora está dando dicas para você avançar na sua trajetória cristã, a pessoa de Sansão. Sansão é mencionado no capítulo 11 de Hebreus. E nós sabemos que a história de Sansão é uma história muito interessante. Por quê? Porque Sansão, ele nasceu de maneira miraculosa, num período em que Israel passava por grandes problemas. Ele nasceu no período dos juízes. E nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que o período dos juízes foi um período em que ocorreu aquilo que nós chamamos de um ciclo de juízes. Então, o povo de Deus caía em apostasia, em virtude da apostasia vinham os opressores, esses opressores dominavam Israel, o povo clamava a Deus, Deus mandava um libertador, o libertador libertava o povo de Israel dos seus opressores, o povo experimentava um período de paz e então caía em apostasia de novo. E então vinha alguém, subjugava Israel, o povo clamava, Deus mandava um libertador, e assim é um ciclo que ocorre no livro de Juízes. Ocorre que quando, nos dias do nascimento de Sansão, quando Deus olhou para Israel, ele não viu ninguém que pudesse ser um libertador. Nesse contexto, ele, por meio do anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele aparece para a esposa de Manoá e diz a ela que ela teria um filho. E que esse filho
seria um libertador em Israel. Ela ficou impressionada quando ela falou para o esposo também ficou impressionado e disse assim, bom, se isso for de Deus, esse anjo do Senhor vai aparecer novamente. E o anjo do Senhor aparece, Cristo aparece para eles novamente e dá instruções muito específicas em relação à educação de Sansão. Então, quais eram os elementos? Isso se encontra lá em Juízes capítulo 13. Quais eram os elementos dessa educação? Então, o garoto não deveria tocar em nada impuro, não deveria consumir nada que fosse produto da videira e não deveria cortar o seu cabelo. Quando Sansão nasceu, ele recebeu essas instruções. Ele foi orientado, ele foi educado de acordo com aquilo que Cristo ensinou para os pais dele. Mas quando ele se tornou jovem, e aí um jovem bonito, um jovem forte, um jovem que chamava a atenção das pessoas, ele começou gradualmente a romper com cada uma das regras que haviam sido dadas em relação à educação dele. Então a gente começa a perceber o quê? Sansão indo para a terra dos filisteus para se envolver com as mulheres dos filisteus, para comer a comida dos filisteus, para tomar o vinho dos filisteus. Nós vemos Sansão voltando de uma festa e tocando em um cadáver de um leão para tomar dali alguma porção de mel. Então veja, ele toma o fruto da videira que não deveria, ele toca em algo impuro que não deveria, ele se relaciona com gente que não deveria se relacionar. E por último, nas mãos de Dalila, uma mulher do povo inimigo, ele confessa que a fonte da sua força era o cabelo. Quando na verdade nós sabemos que a fonte da força dele era o Espírito do Senhor. O cabelo era só um símbolo da obediência dele, mas o cabelo comprido era o último dos elos que mantinha Sansão ligado a Deus. Então, quando eles cortam o cabelo de Sansão, os inimigos de Sansão cortam o cabelo dele, ele perde a força, porque o Espírito do Senhor se retira dele. E agora ele se torna um joguete na mão dos filisteus. Os filisteus zombam de Sansão, vazam os olhos de Sansão e tornam Sansão em um burro de carga, por assim dizer. O tempo passa e o cabelo de Sansão começa a crescer novamente. Mais do que o cabelo crescido, Sansão tem uma experiência real com Deus. E quando ele tem essa experiência real com Deus, o Espírito do Senhor novamente faz parte da vida de Sansão. E agora, Sansão é levado para servir de divertimento numa grande festa ao deus Dagom, no templo do deus Dagom. Cego, a única coisa que ele pode fazer é pedir para alguém levá-lo perto das colunas do templo. E ali ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, que o Senhor me use pela última vez para destruir os inimigos do teu povo. E então ele acaba com as torres, com as colunas do templo, ele destrói essas colunas e então o templo vem abaixo. E a Bíblia nos diz que o número de mortos por ocasião dessa intervenção de Sansão foi muito maior do que o número de mortos que ele, ao longo da vida, acabou matando para defender Israel. Quando eu olho para a história de Sansão, eu vejo harmonia com essa orientação aqui. Por isso eu vejo ele da arquibancada gritando, lance fora, desembarace de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Se Sansão tivesse seguido essa orientação, a vida dele teria sido outra. Se ele tivesse sido fiel às orientações de Deus, se ele não tivesse transigido com a questão alimentar, com a questão da bebida, com a questão da pureza, com a questão dos relacionamentos, a vida dele teria sido outra. A história dele como juiz em Israel teria sido outra. Mas ele, infelizmente, seguiu por um outro caminho. E agora nós aprendemos por contraste, e a história dele nos fala por contraste. Então, nesse exercício de imaginação, eu imagino, sim, Sansão dizendo, lance fora todo o peso e todo o pecado que atrapalha você. Essa é a primeira orientação. Nós estamos na maratona da vida. Nós queremos chegar no fim. Mas para nós chegarmos nessa maratona, nós precisamos lançar fora todo o peso e todo o pecado. E aqui me chama a atenção porque nós temos duas coisas: peso e pecado. Pecado é fácil de nós entendermos. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a orientação expressa de Deus.
Alguns têm pecados acariciados, o Espírito Santo tem trabalhado no coração, mas a pessoa ainda assim insiste em continuar no pecado. Sansão, como alguém que experimentou isso e as consequências de viver no pecado, diz assim, lança fora o pecado. Mas aqui também existe um outro elemento que é o peso. O peso não é um pecado em si, mas é algo que pode atrapalhar na sua jornada cristã. Então, tudo aquilo, existem coisas que são muito legítimas, em que não há problema de nós participarmos ou de nós fazermos, mas quando isso começa a nos desviar do foco das questões espirituais, isso se torna um peso. Então, o trabalho pode se tornar um peso, os relacionamentos podem se tornar um peso, as redes sociais podem se tornar um peso, o entretenimento pode se tornar um peso. Então, tudo aquilo que se torna um peso, tudo aquilo que atrapalha no desenvolvimento da vida espiritual, deve ser lançado fora. Se nós lançarmos fora o peso e o pecado que nos assediam, nós poderemos correr com mais liberdade nessa maratona da vida cristã. Mas esse não é o único conselho. Nós temos uma segunda orientação aqui, e essa segunda orientação é: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora imagina um segundo personagem gritando isso para mim e para você, nessa pista de corrida em que nós estamos chamada vida. E esse personagem, quando eu olho para a arquibancada, eu vejo nele uma figura distinta. Eu vejo nele uma figura de um primeiro-ministro. Eu vejo nele alguém imponente. E quando eu presto bem atenção, eu reconheço nele a pessoa de José. José também está no hall da fama de Hebreus, capítulo 11. E a história de José é uma história muito interessante, porque José tinha 17 anos de idade e Deus deu a ele 2 sonhos impressionantes. Ele era filho de Jacó, ele era filho de Israel. E era um filho amado. Tão amado que recebeu de Jacó a túnica, a veste talar, uma veste distinta, uma veste que demonstrava que ele era alguém separado. José, então, com 17 anos de idade, teve um sonho. O sonho que ele teve foi o seguinte: ele viu feixes que se curvavam diante dele. Ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. E ele contou isso para os seus familiares, contou isso para o pai, contou isso para os irmãos. E eles entenderam bem o que José queria dizer. Eles entenderam que José teria ascendência sobre eles. E eles não quiseram reconhecer isso. Imagina, José era um garoto de 17 anos, um adolescente, talvez tenha contado num espírito assim de arrogância, né? Se sentindo alguém muito especial, já tinha ganhado as vestes talares. Então, quando ele conta isso, ele desperta no coração dos seus irmãos uma inveja e um ódio muito grande. E na primeira oportunidade que eles tiveram, eles quiseram acabar com José. Ocorre que matar o irmão era algo muito sério. Por fim, José acabou sendo vendido. Ele é lançado no poço, né? Do poço é vendido e vai para o Egito, e lá ele se torna servo de Potifar. E a Bíblia tem um refrão para a história de José, que é um refrão muito interessante, que diz assim: e o Senhor era com José. O Senhor era com José enquanto ele estava no poço. E agora o Senhor era com José enquanto ele estava na casa de Potifar. E José era alguém tão disciplinado, tão bem disposto a fazer as coisas, que tudo o que José fazia, Deus prosperava. Tudo o que José colocava a mão, dava certo. Imagina, Potifar ficou impressionado com isso. Ele falou assim: esse rapaz tem futuro. Eu vou colocá-lo sobre toda a minha propriedade. Ele vai ser o mordomo da minha casa. Ele vai administrar todas as coisas. E ele começa então a administrar todas as coisas. Ocorre que José era um jovem e a mulher de Potifar colocou os olhos em José e desejou José. Tentou uma vez, tentou duas, tentou algumas vezes. E José manteve diante de si a seguinte perspectiva: sou fiel a Deus, não vou cometer pecado. Numa determinada ocasião, a mulher de Potifar fez uma cilada. E José foi muito específico quando ele repreende a mulher de Potifar e diz assim: olha,
eu não vou cometer tamanho pecado diante do meu Deus e diante do seu esposo. E ele foge. Quando ele foge, a mulher de Potifar retira, então, uma parte da roupa de José e fica com ela na mão, com ódio e desejando agora o mal de José. Ela acusa José de ter assediado a ela. Bem, Potifar sabia a mulher que tinha. Por isso, ele não matou José. Ele não matou José. O que ele fez? Mandou José para a prisão. Assim, ele não cometia a injustiça de matar José, que ele sabia que não era culpado, mas também mantinha a honra diante da sociedade egípcia. José agora está na prisão. E lá na prisão, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Naquele contexto da prisão, José se torna um auxiliar de carcereiro. Ele era um preso, mas se tornou um auxiliar de carcereiro. Porque tudo aquilo que José fazia, Deus prosperava. Então, numa ocasião, 2 servos do faraó são presos, o copeiro e o padeiro. E eles têm sonhos. E agora, José interpreta os sonhos. Para o padeiro, o sonho significava morte. Para o copeiro, o sonho significava vida. De fato, o padeiro foi morto. E o copeiro foi liberto da prisão e voltou a servir o faraó. O pedido de José foi: olha, quando você estiver lá com o faraó, lembre-se de mim. Ocorre que o copeiro não se lembrou de José. E José permaneceu preso. Mas o faraó teve um sonho. E agora, o copeiro se lembrou de José. E disse: olha, na prisão eu conheci um homem que tem condições de interpretar sonhos. O faraó então pediu que esse homem fosse trazido à sua presença. José é levado à presença de faraó, interpreta o sonho. E ali nós temos, na interpretação desse sonho, nós temos os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras. E no final da interpretação do sonho, José diz assim: olha, é interessante, faraó, que você se prepare no tempo das vacas gordas para o período das vacas magras. E esse conselho agradou o faraó. E ele disse assim: quem poderia ser mais sábio para administrar os recursos do Egito, senão este homem? E agora, aquele que era um preso se torna o segundo homem mais importante do maior império do mundo. É curioso nós observarmos que ele se casa com a filha de um sacerdote egípcio. E essa mulher, então, tem 2 filhos. No livro de Gênesis, quando você observa a sequência dos patriarcas tendo filhos, geralmente são as mulheres que dão nome aos filhos. Mas no caso de José, quem deu o nome aos filhos foi o próprio José. Ele está no Egito, mas os nomes que ele dá aos filhos são nomes hebreus: Efraim e Manassés. Além disso, são nomes que se referem à experiência de José. Por fim, José tem a oportunidade de salvar a sua família, de rever o seu pai, de instalar a sua família numa boa terra no Egito e assim dar à sua família condições de sobreviver a um período de grande escassez. José foi fiel no poço, José foi fiel na casa de Potifar, José foi fiel na prisão, José foi fiel no palácio. Ele morre fiel e ele ainda faz a sua família assumir um compromisso de quando o povo de Israel voltasse para a terra prometida, que os seus ossos fossem levados com ele. Quando eu olho para José, eu vejo José me dizendo assim: corra com perseverança a carreira que está proposta a você. Imagine se José não fosse perseverante na fé. Imagine se na primeira adversidade José tivesse caído. Imagine se na primeira adversidade ele tivesse desistido de Deus. Imagine se no poço ele tivesse pensado assim: eu tenho 17 anos e estou destinado à morte. Imagine se na casa de Potifar ele tivesse pensado assim: agora eu estou com tudo, não preciso de mais nada, não preciso de Deus. Eu posso ter até a mulher do meu senhor e não vai ter problema nisso. Imagine. Em nenhum momento José ele
contemplou no seu coração vaidade, em nenhum momento ele cogitou a possibilidade de ser infiel. Ele foi perseverante a despeito das circunstâncias. Esse é um desafio para mim e para você também. Diante das muitas adversidades que nós temos na vida, diante dos vales ou do topo da montanha, como nós nos mantemos? Precisamos ser perseverantes. A desgraça não deveria nos apartar de Deus e o sucesso também não deveria nos apartar de Deus. Deveríamos manter a nossa caminhada constante com Ele, perseverante com Ele. E agora, por fim, nós temos um terceiro personagem gritando da arquibancada: olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E quando eu olho esse personagem, eu me surpreendo, porque esse personagem tem uma veste de pastor, tem um cajado na mão, já é um senhor idoso, com barba branca, cabelo branco, uma face que demonstra o calor do deserto, queimada pelo calor do deserto, um olhar que demonstra cansaço, porque já é alguém idoso. E quando eu presto atenção nesse que está dizendo, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, eu reconheço nele Moisés. A história de Moisés é uma história muito interessante. E ela vem na sequência da história de José. José morreu, o faraó morreu, veio então um faraó que não conhecia José e começou a escravizar os descendentes de Israel. E essa foi uma condição que permaneceu por 400 anos. Chegou um momento, então, em que o faraó dá uma ordem de morte para as parteiras para acabar com os meninos. É nesse contexto que Moisés nasce. Joquebede, sua mãe, bola uma estratégia para preservar a vida do filho. E qual é a estratégia? Coloca o menino em um cestinho, coloca esse cestinho no Nilo e deixa esse cestinho próximo de onde as mulheres do palácio estavam se banhando. E quem está acompanhando o cestinho é Miriam, a irmã de Moisés. E agora o cestinho vai se aproximando, a filha do faraó vê o cesto, ouve o choro, recolhe a criança, e então Miriam se apresenta e diz assim, olha, se você estiver precisando de uma ama de leite, a minha mãe pode te ajudar. E aí nós temos então na história o primeiro caso de uma mulher que recebe para cuidar do próprio filho. Joquebede não escondeu de Moisés que Moisés era hebreu. E enquanto Moisés esteve na sua casa, Moisés foi educado de acordo com a orientação do povo de Deus, para confiar no Deus de Israel. Ele foi educado para pensar como alguém do povo e para pensar em como ajudar o povo a ser liberto. Ele foi criado para ser um libertador. Chegou o momento que Moisés se volta para o palácio, ele tem então acesso a todo o grande conhecimento do Egito, tem acesso a conhecimento militar, conhecimento de filosofia, conhecimento de religião, conhecimento do Estado, do funcionamento do império. E então, aos 40 anos, Moisés se sente maduro para, de alguma maneira, tentar defender os seus irmãos. É nesse contexto que ele mata um soldado egípcio que estava maltratando um hebreu. Diante daquele contexto, Moisés vai para o deserto, porque ele é descoberto. Ele vai para o deserto fugindo. E lá no deserto ele vive por 40 anos. Quando ele vai para o deserto, ele conhece Jetro, conhece as filhas de Jetro, se casa com uma das filhas de Jetro e se torna um pastor de ovelhas. Então, há um pregador que diz que nos primeiros 40 anos Moisés pensou que era alguém. Dos 40 aos 80, Moisés pensou que não era ninguém. Mas um dia, o anjo do Senhor, o próprio Cristo, apareceu numa sarça ardente para se comunicar com Moisés, para fazer um chamado a Moisés, para que nos últimos 40 anos da sua vida ele soubesse o que Deus é capaz de fazer com alguém que se acha um ninguém. E assim nós temos a divisão dos 120 anos de Moisés. Nos últimos 40 anos da vida de Moisés, Moisés está envolvido com o povo de Israel. Cristo chama Moisés para uma missão. E essa missão era a missão de libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. No primeiro momento, Moisés, ele objeta, ele dá desculpas, mas a cada desculpa de Moisés, Cristo apresenta
uma refutação. Ele não tem o que fazer. Ele só tem uma coisa a fazer, que é obedecer ao chamado de Cristo. E então grandes coisas acontecem. E agora ele tem a certeza de que o anjo do Senhor, de que Cristo vai com ele. Cristo é aquele que simbolicamente aparece num formato de nuvem que cobre Israel. Cristo simbolicamente aparece como coluna de fogo, protegendo Israel. Então, durante o dia, Israel é protegido do sol. Durante a noite, Israel é protegido do frio. Cristo é simbolizado também pelo pão que cai do céu, o maná. Cristo também é simbolizado pela água que brota da rocha. Então, observe, para todos os lados que Moisés olhava, quem ele contemplava? Cristo. Nós sabemos que num determinado dia Moisés fez algo que não deveria ter feito. Deus deu uma ordem para ele, uma orientação relacionada à água. Moisés, ao invés de falar com a pedra para que a pedra desse água, ele bateu na pedra. Não deveria ter feito. Por isso, acabou perdendo a entrada na terra prometida. Mas isso não significou que Moisés foi rejeitado por Deus. De fato, Moisés foi chamado para o Monte Nebo. E do Monte Nebo ele viu toda a terra prometida. E no Monte Nebo ele descansou das suas lutas no colo de Deus. Mas ele não descansou para permanecer no Monte Nebo. A palavra de Deus nos diz que ele foi levado para o céu. E que hoje ele se encontra no céu. Junto com Elias, junto com Enoque. Ele recebeu a salvação. Antes de nós. Antes de nós. E não somente isso. Quando Cristo esteve na terra, ele e Elias foram destacados por Deus para animar Cristo lá sobre o Monte Hermon, para animar Cristo na missão que tinha, de ir até o fim, se sacrificar em favor da nossa salvação. Moisés soube por experiência que o segredo da vitória, que o segredo para nós entrarmos na terra prometida é nós olharmos firmemente para o autor, para o consumador da nossa fé, Jesus. Queridos, aqui nós temos 3 ordens, 3 orientações. E eu fiz essa ilustração aqui, imaginei essa imagem, né, essa ideia de esses personagens bíblicos na arquibancada correndo, ou melhor dizendo, gritando para nós que estamos correndo, para que facilite a nossa mente de gravar essas informações aqui. O segredo para nós chegarmos ao final da maratona da vida é nós lançarmos fora todo o peso e todo o pecado que nos atrapalham. O segredo é nós sermos perseverantes. O segredo é nós olharmos firmemente para Jesus. Aquele que lança fora o peso do pecado, aquele que corre com perseverança, aquele que olha para Jesus, vai chegar no fim. Vai atravessar a linha de chegada. Assim como os outros heróis da fé, também aguardará o momento de subir no pódio e receber das mãos do Senhor a coroa da vida. Como eu disse, o livro de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam pensando em desistir da fé. Muitas vezes, diante das lutas que nós enfrentamos, nós somos tentados a fazer isso também, ou a esmorecer na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada cristã. Por favor, meu irmão e minha irmã, não faça isso. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Lembrando sempre que para Deus não importa quem chega em primeiro, para Deus importa se você chega. E eu espero, de todo o coração, que todos nós possamos chegar na linha de chegada. Nós possamos atravessar a fita e possamos todos, então, muito em breve, adentrar na grande festa que Deus tem preparado para aqueles que o amam e aguardam sua vinda. Que Deus abençoe você na maratona da vida e que nós nos encontremos. Se não nos encontrarmos aqui, que nós nos encontremos lá, recebendo o prêmio da vitória. Deus abençoe você. Posso fazer uma oração por você nesse momento? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos porque a tua palavra nos dá orientações para que sejamos vitoriosos nessa grande maratona da vida da qual todos nós estamos participando. Nós te agradecemos, Pai, pelos exemplos das Escrituras que nos motivam a crescer, que nos motivam a avançar na nossa jornada cristã.
Pai, o meu pedido essa noite para que todos nós que estamos participando desse culto, para que todos nós lancemos fora o peso e o pecado que nos assediam, para que todos nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, para que todos nós olhemos com firmeza para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, a fim de que sejamos bem-sucedidos na nossa trajetória. Eu oro pela liderança do Distrito da Vila Formosa. Eu oro pelo pastor, pela família do pastor, pelos anciãos, pelos membros. Eu oro para que todos se mantenham firmes na caminhada, na maratona, para que em breve nós recebamos o prêmio que o Senhor nos tem preparado. Dá-nos uma semana feliz na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.